leite condensado de Bolsonaro. Esse é mais um vídeo da TV Coiote. Siga @TV Coiote no Instagram para ficar informado ao longo de todo o dia. E é o seguinte, vem circulando nas redes sociais desde o início da manhã de hoje dados do portal da transparência do governo federal que mostram que o governo gastou um total de 1,8 bilhão de reais com alimentação. E você tem a especificação desses gastos, né? Quais produtos foram adquiridos, e alguns chamaram bastante a atenção. Um dos que ganhou mais protagonismo foi o gasto de 15 milhões de reais com leite condensado, mas são muitos outros. É o seguinte, gente, e aí o que tá muita gente pedindo para eu gravar e circulando muito é bem na vibe do título, né? Leite condensado de Bolsonaro. É de que seria um grande escândalo de corrupção, o Bolsonaro estaria gastando com leite condensado, algo que é impossível de se consumir. E aqui as pessoas vão ficar bravas comigo, mas não tem outro jeito, tem que ser bem claro. O gasto que está aqui não é o gasto da família presidencial ou do Palácio do Planalto em si. Este gasto com alimentação, ele é para toda a estrutura do governo federal. Uma estrutura que tem mais de 600 mil servidores. Boa parte deles que se alimenta no expediente, certo? Então não é verdade que o Bolsonaro gastou este dinheiro para uso próprio. Aguentem até o final do vídeo. No caso do leite condensado, por exemplo, 14,2 milhões de reais desses 15 milhões foram para o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa tem um efetivo de 370 mil pessoas que se alimentam, né, nos quartéis e tudo mais. E na alimentação você tem incluído um doce e tudo mais. Então, gente, e 1 milhão para o Ministério da Educação, aí entra a questão da merenda escolar e tudo isso. Então, gente, precisamos ter uma clareza muito grande nesse sentido. Esse gasto, a meu olhar inicial, total de 1,8 bilhão, ele não é um gasto assustador. Quando você tem uma estrutura desse tamanho. E tem coisa aqui que precisa ser investigada, claramente. Por exemplo, o fato de que houve um aumento de 20% nos gastos em relação ao ano anterior, sem que tenha tido um aumento proporcional no tamanho do funcionalismo público, e sendo que foi um ano em que se cortou de todo mundo. Logo, é de se esperar que se corte também de vários outros setores, certo? Isso precisa ser investigado. Alguns pontos específicos chamam muita atenção, né? Então, um número absurdo de tablets de chiclete por dia, até que ponto as pessoas consomem tudo isso mesmo no funcionalismo público e até que ponto isso é legítimo. Mas a gente tem que ter cuidado divulgando essas coisas. O que eu digo divulgando essas coisas? É divulgar que há um esquema de corrupção envolvendo leite condensado Bolsonaro. Porque não há clareza sobre isso, é preciso analisar os dados com muita calma. E por que eu tô elencando isso? Eu não tô elencando isso pelo Bolsonaro, de forma alguma, é muito pelo contrário, certo? Porque na minha visão, ele tende a sair ganhando com isso. Ele tende a sair ganhando porque, primeiro de tudo, ele vai desmentir isso com um argumento óbvio, que é o argumento de que isso sustenta o funcionalismo, isso sustenta uma tropa de 300 mil pessoas, isso sustenta merendas, isso sustenta toda uma estrutura. E aí os apoiadores fanáticos dele, mesmo se ele falar qualquer coisa, vão embarcar. Mas até o pessoal que ainda tá lá no meio, e pelo incrível que pareça, ele existe, esse pessoal ainda, gente que não pulou fora da barca do governo, mas que varia de uma pesquisa para outra, uma hora dá bom, outra hora dá regular, outra hora dá ruim péssimo pro governo. Eu comentei sobre isso no meu vídeo, Bolsonaro e os 20%, né? Qual é a real base de Bolsonaro, o nome do vídeo. Este pessoal vai ver a resposta dele e minimamente talvez tente entender e possivelmente ele vai estar certo. Então você está entregando a razão pro cara. Mais do que isso, acoberta outros problemas sérios. Eu não sou daqueles que defendem 1 milhão de desvio não é nada, você tá preocupado com 1 milhão de desvio quando tem 20 milhões de desvio. De forma alguma, não estou me referindo a isso. 1 milhão de desvio, ele é tão preocupante quanto os 20 milhões. Quem rouba 1 milhão rouba 20, quem rouba 20 rouba 100. Certo, não há dúvida com relação a isso. A questão é se a gente não tá pegando algo que precisa ser visto com calma e tá
dando um protagonismo que poderia estar em outras questões extremamente sérias e absurdas que vêm acontecendo vindas do governo federal. Desde Manaus, desde a questão do tratamento precoce, até não ter se fechado o contrato por vacinação, até o negacionismo da pandemia, a defesa da tortura, a defesa da ditadura militar e por aí vai, certo? E quando eu faço questão de elencar isso, é porque se passa a sensação de que o maior problema e o único problema na realidade que existe nesse país é o desvio do dinheiro público e a corrupção. Quando isso não é verdade. Este é um dos graves problemas do país. O desvio de dinheiro é um destes problemas. A defesa da tortura não está de forma alguma abaixo. A negligência com relação a vidas na pandemia, o que aqui eu estou sendo extremamente generoso de utilizar a palavra negligência com o governo federal, ela não é menos pior do que um desvio de dinheiro público. Então cuidado, porque pode trazer a questão de tudo que se gerou Operação Lava Jato nos últimos anos, em que tudo vale em nome do combate à corrupção, certo? E vamos concordar, existem outras indicações de corrupção, essas entranhadas na família presidencial, muito mais claras, com muito mais evidências e que merecem muito mais atenção. Eu me refiro aos escândalos de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, na época que ele era deputado federal, aos cheques do Queiroz para Michele Bolsonaro e tantos outros, que andam muito ofuscados. Outro risco da gente trazer isso é que entra naquela questão de motivar perseguição a parcela não privilegiada do funcionalismo público, que é a parcela maior. A gente não está se referindo aqui a quem ganha os super salários, a quem ganha para não trabalhar, que está lá no alto. A gente está se referindo aqui aos funcionários públicos lá de baixo, que ganham miséria. A gente está se referindo a professores, a gente está se referindo a pessoas que, por obrigação, prestam o serviço militar. A gente está se referindo a médicos. Toda essa estrutura que também está inclusa em meio a estes gastos com alimentação. Porque já começa a circular por parte de setores que largaram o bolsonarismo aquele discurso de por que tem leite condensado aí? Vamos ser claro, não é nenhum absurdo você ter doce de sobremesa. Nada, não tô falando de um doce sofisticado. Um doce de sobremesa na refeição de um funcionário, se assim está no contrato de que ele será alimentado no local de trabalho, de que ele não vai ter um vale-refeição ou nenhum dos dois que vai receber o dinheiro do salário para poder gastar com a sua refeição. A gente entra nesse campo muito perigoso, certo? Bom, basicamente o que eu quero dizer é assim: o Bolsonaro dá muitos motivos para que a gente desconfie de que tem mutreta aqui. Ele dá muitos motivos. Mas quando a gente traz as coisas de forma imprecisa e sem clareza, por exemplo, dizer que esse gasto é do presidente e não é de toda a estrutura governamental, ou dizer que esse gasto tá na cara de que ele tá errado, quando não tá na cara. Não tá na cara, a gente tá falando de uma máquina gigantesca. Quando a gente faz isso, a gente está favorecendo o senhor Jair. O PSOL entrou com um pedido, uma representação para que a Procuradoria-Geral da República determine a abertura de uma investigação. Acho ótimo, acho necessário, acho que é o caminho que precisamos seguir em um caso como esse. Você tem aqui coisas que eu nem entendi o negócio do leite condensado, porque você tem aqui 2,5 milhões de reais em vinho. Que aí sim, aí não faz sentido estar incluso. A gente tem a questão dos chicletes, que aí é um dos gastos que... O do leite condensado não achei esquisito. Do chiclete você já via a quantidade, quando você vai fazer a conta da quantidade, você divide por funcionário, o negócio já fica esquisito, certo? Então não duvido que tenha coisa aqui, não duvido. Mas é necessário trazer isso com esse ponto, certo? É necessário trazer isso com esse ponto, porque aí muda o governo daqui a 2 anos, e aí o outro governo vai ter aí 1 bilhão e não sei quanto de gasto com alimentação, que é um valor que pode ser ok, a gente vai descobrir se é com uma investigação.
E aí vão usar isso contra. E parece que não tem coisa mais grave acontecendo. Tem. Nem precisa disso. Não sei se eu consegui ser claro. Espero que sim. Abraço.